Graça e paz, irmãos. Estou feliz de poder estar aqui hoje trazendo a palavra para os irmãos. O Senhor colocou um tema no meu coração para que eu trouxesse nesta noite. E esse tema, irmãos, ele é um tema, para muitos ele pode parecer até repetitivo, mas a palavra de Deus, ela se renova. Não é porque a gente já ouviu uma, duas, três vezes que a gente abandona aquilo que a gente ouviu e vai viver. Até porque o diabo o tempo inteiro tenta falar o contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Então, muitas vezes algo parece ser repetido, algo parece estar de novo isso, mas eu creio, irmãos, que o Espírito Santo, ele é quem traz a inspiração, o Espírito Santo é quem nos conduz para essa mensagem, amém? Hoje a gente vai falar sobre o dom da justiça, amém? Irmãos, a gente sabe que Deus é justo, e Deus, ele tem um padrão de justiça perfeito, um padrão de justiça inigualável. E a gente sabe também que nós falhamos, que nós erramos, que nós pecamos. E a gente faz coisas muitas vezes que a nossa consciência, que não é perfeita, nos condena. Quem dirá Deus, que é perfeito, que tem ali um ponto de retidão. Amém? E esse padrão de justiça, irmãos, ele é um padrão de justiça inalcançável para o homem. Inalcançável para nós que pecamos, para nós que nascemos ali, né, como consequência do pecado de Adão, e vivemos no pecado de Adão por muito tempo até crer em Cristo e nascer de novo e se tornar uma nova criatura. Então é fundamental que a gente tenha noção do que é o dom da justiça, o que significa ser justiça de Deus, o que significa estar em Deus como justiça dele, amém? Se a gente não tem um bom entendimento sobre a justiça, a gente não consegue viver a vida cristã plenamente. A gente não consegue acessar áreas que Deus tem disponível para a gente por conta da nossa mentalidade, por conta de uma mentalidade de condenação. Então é importante que a gente entenda sobre justiça, e é importante que a gente conheça a justiça, porque conhecendo a justiça, a gente conhece Deus, a gente se relaciona com Ele. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13 na Rayara, se puder projetar para a gente, Hebreus capítulo 5, ele diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, a palavra de Deus, ela diz que quem é inexperiente na palavra da justiça, ela não cresce, espiritualmente falando. Ela permanece ali estacionada em um nível de fé, ela é salva, ela vai para o céu, ela vai viver a eternidade com Jesus Cristo. No entanto, ela não cresce espiritualmente. Ela não evolui espiritualmente, ela não alcança níveis, porque conforme a gente vai crescendo, responsabilidades vão vindo para nossas vidas. É assim com os nossos filhos, né? Os nossos filhos, eles são bebezinhos, a gente alimenta ele com leite, depois começa a fazer a introdução alimentar ali, dá umas frutinhas, dá uma carne, um arroz, daqui a pouco eles vão adquirindo responsabilidades, vão para a escola, começam a ter prova, depois vão trabalhar e depois vão cuidar de uma família. Ou seja, existe uma maturidade que eles desenvolvem. E Deus, quando nós nascemos de novo, Ele espera da gente que a gente desenvolva essa mesma maturidade. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, Cristo, Ele chama a igreja e coloca a igreja para se autoedificar, né, entre as partes. Ou seja, cada irmão, cada pessoa, cada chamado, cada dom, nos edifica em algum aspecto da vida para que a gente venha desenvolver um crescimento espiritual. Então Deus, Ele tem esse interesse que a gente cresça. Ele não quer que a gente permaneça criança para sempre, que a gente toma leite para sempre. E a palavra de Deus diz que para crescer, a gente precisa entender o que é ser justiça. O que é justiça de Deus. Amém? Os irmãos estão comigo?
E então a palavra fala que quem não entende justiça vive como criança espiritual. Amém? Enquanto alguém busca justiça pelas obras, permanece no leite. Ou seja, se eu fico buscando justificação em Deus por aquilo que eu faço, pelo meu desempenho, por aquilo que eu pratico no dia a dia, eu sou uma criança. É isso que a Bíblia diz, e a gente vai se aprofundar nisso mais para frente. Amém? Eu sou uma criança por quê? Porque eu estou tentando me justificar para Deus de acordo com aquilo que eu faço. Mas quando a gente entende a justiça pela fé, que nós somos justificados por aquilo que Cristo fez, aí a gente consegue se tornar maduro, porque a gente assume uma identidade. Porque enquanto eu não assumo uma identidade de quê? De ser justiça de Deus, de ser justo diante de Deus, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, enquanto eu não assumo essa identidade, eu não cresço. Por quê? Porque eu fico com uma mentalidade de pecador. Ah, eu preciso fazer isso aqui para que eu seja aceito por Deus. Ah, hoje eu acordei, eu não posso fazer tal coisa para eu ser aceito por Deus. Eu preciso orar para eu ser aceito por Deus. Eu preciso ler a palavra para eu ser aceito por Deus. E a grande verdade que a Bíblia nos fala é que para a gente ser aceito por Deus, a única coisa que a gente precisa fazer é aceitar Jesus Cristo e receber a justiça que procede da fé que vem dele. Sabe, irmãos, nós somos totalmente passivos nessa história. Ah, isso significa que eu vou fazer nada? Não, a gente vai ver mais para frente que temos sim um papel a se fazer, mas no que diz respeito à justiça, a estar diante de Deus, a acessar Deus, de fato, como a Mitinha leu no Salmo 116, o que é que eu posso dar para Deus? O que é que eu posso acrescentar para Ele? Nada, apenas aceitar a salvação que vem dele. Ela leu hoje na palavra dos dízimos e oferta, e de fato, a única coisa que a gente pode dar para Deus é o que? Aceitar o que Ele fez por nós. É ser humilde, irmãos. É humildade a gente aceitar o que Deus fez por nós. Vocês já compraram algum presente para alguém, e quando você foi presentear essa pessoa, a pessoa olhou para o presente, o seu está perdoado, help, porque é o seu gosto. Mas você dá o presente para a pessoa e a pessoa não aceita o seu presente. Ah, não, eu não posso porque eu não mereço, porque eu não quero. Sabe, irmão, isso dá um ar de arrogância, dá um ar de presunção. Mas quando a pessoa é humilde e recebe bem o presente, ela vai poder usufruir daquele presente. E ela não vai pagar a pessoa que deu o presente para ela, porque é um presente. Então, a justiça é um dom. A palavra dom significa presente. O dom da justiça, ou seja, é um presente da parte de Deus para nós, que o único trabalho que a gente precisa ter nisso tudo é receber. O nosso esforço é receber. Amém? Em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17... diz o seguinte, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Então, Paulo começa ali no versículo 16, falando que ele não se envergonha do Evangelho. Sabe, irmãos, o Evangelho, irmãos, quando ele era pregado ali em Roma, ele era uma notícia tão boa, porque de fato o Evangelho significa boas novas, boas notícias, mas era uma notícia tão boa, mas tão boa a ser pregada naquela época, que as pessoas não acreditavam, de tão boa que ela era. Espera aí, isso é tão bom assim, é bom demais para ser verdade isso daí. Então o apóstolo Paulo pega e fala, não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha de falar sobre essas boas novas, sobre anunciar as boas notícias, porque ela é poder. É poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ou seja, as boas novas, o conhecer a justiça, o conhecer a justificação por meio da fé, é uma ótima notícia. Por quê? Porque nós estamos conectados com Deus novamente. O poder dele atua nas nossas vidas. Nós temos acessibilidade total nele, independente daquilo que a gente fez. Isso não parece bom demais para ser verdade? É tão bom para ser verdade que a mente humana, acostumada com me dá e eu te dou de volta, com a troca, muitas vezes ela não aceita essa verdade. Aí ela se mergulha em religiosidades. Ah, eu não posso fazer tal coisa porque ontem eu pequei, porque ontem eu gritei com minha esposa, porque ontem eu não fui uma boa pessoa, porque anteontem eu não fui. Irmãos, eu posso falar a verdade para vocês, muitas vezes você peca e você nem sabe que você pecou. Então, se você espera ser santo, você espera ser justo, você espera ser perfeito, para você receber algo da parte de Deus, eu vou te dizer a verdade, não vai receber. Porque nós não somos capazes de alcançar esta graça
por nosso mérito próprio. Nós não somos capazes de alcançar isso pelo nosso esforço. Não é à toa que Jesus Cristo veio aqui e morreu no nosso lugar. Não é à toa que Ele está aqui e reina, e nos chamou de filho, e nos trouxe para perto. Por quê? Porque Ele quer, porque Ele amou a gente, e Ele nos atraiu para Ele, e Ele nos substituiu naquela cruz. Amém? Então, versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nas boas novas, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, aquele que é justo recebe a justificação não por causa das suas obras, mas por causa da fé que ele tem. Por causa da fé que ele tem em Jesus Cristo. Porque, como diz lá no Salmo 116, ele recebeu a salvação. O que ele podia fazer em relação a isso era receber, e ele recebeu. E a gente não pode acrescentar nada para Deus, a gente só recebe dele. O que a gente pode fazer para Deus, irmãos? Amém? Receber dele, servir a ele, viver por ele, dedicar a nossa vida a ele. É o que ele espera de nós. Amém? Atos capítulo 20, versículo 24. Diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E é interessante porque toda vez que o apóstolo Paulo se refere ao evangelho, ele se refere ao evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque são boas novas para todo aquele que crê. E a graça de Deus, irmãos, é o que salva o homem. E a graça de Deus é o que nos capacita a se aproximar dele. A graça de Deus é o que faz com que a gente receba uma cura. É o que faz com que a gente ande em prosperidade. É o que faz que a gente viva uma vida de acordo com aquilo que Deus quer que a gente viva, através da graça dele. E o apóstolo Paulo, ele fala que ele não considera a vida dele por preciosa, contando que ele complete a carreira. Ele estava tão convencido, tão mergulhado, tão certo dessa verdade, tão certo desse evangelho, que ele falou: eu não considero a minha vida por preciosa, contanto que eu faça com que mais pessoas conheçam a graça de Deus, com que mais pessoas conheçam esse Deus que anda em amor, esse Deus que amou a humanidade, que ao contrário da mentalidade humana daquela época, e da mentalidade humana que ainda existe hoje, não pediu nada em troca. Porque as outras religiões todas, pagãs, todas elas procuram uma justificação por obras. Não é à toa que a gente tem os monges que vão viver lá nas montanhas, fazem voto de silêncio e ficam ali sem falar nada. Por quê? Porque eles querem receber uma justificação por meio das obras deles. Mas contrariando todas as religiões, contrariando todas as mentalidades humanas, sabe, as religiões, por mais isoladas que elas fossem, por exemplo, uma religião indígena, caía um raio do céu, era porque Deus estava bravo. Vamos sacrificar umas crianças aqui para Deus se acalmar. E o nosso Deus, desde o princípio, ele fala: cara, eu não quero sacrifício de crianças. Eu não quero que vocês matem pessoas para mim. Não é assim que funciona. Eu prefiro que vocês me obedeçam do que vocês sacrifiquem. E obedecer a Deus na nova aliança é aceitar o evangelho da graça. É aceitar ser justificado por Cristo. É falar: Jesus Cristo, eu aceito aquilo que o Senhor fez por mim. Porque o Senhor é bom. E porque foi caro, não foi barato, foi pago um alto preço. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Diz: admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Irmãos, em Gálatas, ele chama qualquer coisa que não esteja falando sobre a graça de Cristo de outro evangelho, de outra coisa. Isso é tudo, menos evangelho. Ou seja, o evangelho sem a graça de Cristo não passa de letras, não passa de religiosidade, não passa de religiões que já existiram há muito tempo, que tentavam buscar justificação por obras, mas o evangelho da graça de Cristo é aquele que Cristo fez tudo por nós, que Cristo se entregou por nós, que Cristo trabalhou em nosso lugar e nos colocou de volta no lugar onde a gente nunca tinha que ter saído, que era a posição de justificado. Amém? Então, o evangelho verdadeiro, ele revela a justiça por meio da fé, por meio daquilo que nós cremos, e não por obras. E o poder do evangelho, da graça, é o que traz salvação, cura, libertação, prosperidade e todas as obras de Cristo que ele manifestou naquela cruz há 2000 anos atrás.
Sabe, irmãos, a cura que a gente precisa, o dinheiro que a gente precisa para pagar uma conta, para comprar um carro, para comprar uma casa, a nossa família restaurada, tudo isso foi conquistado por nós na cruz há 2000 anos atrás. Não é o meu ciclo de oração que vai fazer essas coisas se manifestarem, essas coisas existirem, porque elas já existem, mas é a fé. Não é o tanto que eu me esforço, não é o jejum, não é a campanha, não é o monte, não é nada disso que faz com que as coisas se manifestem. Foi o sacrifício de Jesus que nos trouxe salvação, foi o sacrifício de Jesus que nos trouxe todas as coisas que nós precisamos. Qualquer coisa fora disso, fora da graça, não é evangelho. Qualquer coisa fora da graça, ou é um híbrido, que não é evangelho, ou é uma religião legalista, baseada em lei, baseada em princípios de dar e receber. Claro, a gente tem princípios de dar e receber aqui também, mas o que diz respeito àquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, foi pela graça. Amém? Em Romanos 3, capítulo 10, versículo 12, diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, capítulo 10. Não há um justo, nenhum sequer. O 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Aí o 19 diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, e que todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Então a lei, ela vem e revela para o homem que ele é incapaz de cumprir tudo aquilo que satisfaz a justiça de Deus. Ela traz em evidência o nosso erro, ela traz em evidência a condição humana de pecado, ela traz em evidência a incapacidade humana de ser bom. Por isso que Paulo fala, não há um justo sequer, não há ninguém que pratique a bondade. E ele pega todos os seres humanos e coloca todos no mesmo padrão. E ele fala que a lei, que é pela prática de obras, ela serve para evidenciar que você é incapaz de fazer aquilo, que você precisa de um Salvador. Amém? Mas aí ele vem com a justiça como um dom, como um presente, como algo que é imerecido, como algo que se manifestou pela graça e que nos é entregue. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, se pela ofensa de um Adão, a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça, ou seja, a graça acima da condição do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? E o dom da justiça, o presente que foi dado por Deus para nós, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ou seja, por meio da desobediência de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. E por meio da obediência de um só, todos nós nos tornamos justos. Aí muitas pessoas podem levantar a mão e falar: mas eu não preciso fazer nada para me tornar justos. E eu te pergunto, você precisou fazer o que para se tornar pecador? Nasceu. Quando você nasceu, você já nasceu com a semente do pecado. Você já nasceu programado ali para pecar. Já nasceu pecador. Mas quando você nasceu de novo, você não nasceu pecador, você nasceu justo, porque você não nasceu do homem que pecou, você nasceu do homem que sem pecado suportou a cruz e se tornou pecado por nós. A Cristo, irmãos, foi imputado o pecado sobre ele não pecou, ele foi justo até o final, ele não pecou, mas o pecado foi imputado, foi colocado sobre ele, o nosso pecado sobre ele, para que através dele nós nos tornássemos justiça. Amém? Porque da mesma forma como Adão pecou, e por ele ter pecado nós nos tornamos pecadores, e nós nascemos pecadores sem ter feito nada, em Cristo nós nascemos justiça de Deus sem ter feito nada.
Por quê? Porque nós nascemos dele. Porque quando Jesus estava na terra, veio Nicodemos e perguntou: o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus Cristo vira para Nicodemos e fala: em verdade te digo que é necessário que o homem nasça de novo. Então, irmãos, o nascer de novo é nascer da justiça de Deus. É receber, é aceitar a identidade de justiça de Deus. Irmãos, justiça de Deus a gente não se esforça, a gente não persegue, a gente não faz nada, a gente aceita uma identidade. A gente aceita quem nós somos. A gente fala: eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus, porque nós nascemos de Cristo Jesus. Amém? Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, assim como Jesus se tornou pecado sem pecar, nós nos tornamos justos sem obras. Jesus não se tornou pecado sem pecar? A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. E a Bíblia também nos diz que ele nos substituiu. Então a gente se torna justo sem obras. Porque se ele se tornou pecado sem pecar, nós temos a capacidade de nos tornar justos sem praticar obras. Ou seja, pela fé, crendo naquilo que ele fez, crendo que ele é salvador, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, o que é ser justo? Justo, irmãos, é a gente estar na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Como se aquilo que condenasse a nossa mente, como se aquilo que atribuísse culpa para nós, sequer existisse. Nunca existiu, irmãos. O homem que você foi no passado, a mulher que você foi no passado, morreu. Não está mais aqui. Quem está aqui foi alguém que nasceu do Espírito Santo, que nasceu do Espírito, que recebeu a abundância da graça, que recebeu o dom da justiça, e que por isso, por ter recebido, note, o verbo é recebido. Recebido é passivo. É você estar parado, alguém chegou e te entregou. E por você ter recebido, você tem a capacidade de reinar em vida. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós almejamos, de saúde, de prosperidade, de paz, de alegria. Por quê? Porque nós estamos esperando nos justificar diante de Deus por aquilo que nós fazemos. Nós não estamos aceitando aquilo que Jesus Cristo fez. A gente está com mais fé na nossa obra do que na obra que Jesus fez. Ou seja, você está com mais fé em você mesmo. Você não, porque vocês são salvos, são libertos. Amém? Mas o religioso, o que busca ser justificado por obras, ele tem mais fé naquilo que ele faz do que naquilo que Jesus Cristo fez. No final das contas é isso. Se a gente se expõe diante da verdade, se a gente pega um espelho e olha para aquele espelho, é isso. Eu não posso receber salvação porque ontem eu fui uma pessoa ruim. Eu não posso receber cura porque ontem eu fui uma pessoa ruim. Eu não posso receber o batismo no Espírito Santo porque hoje de manhã eu chutei meu cachorro. É feio chutar o cachorro, mas isso não te impede de receber aquilo que Deus já conquistou para você. Porque no final das contas, chutar o cachorro e mentir para alguém produz o mesmo efeito no mundo espiritual. É pecado. Amém? Romanos 4, versículo 1 ao 8, diz: que diremos, pois? Diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Ou seja, diante de Deus você não tem crédito nenhum, porque ele é perfeito. Abraão, Deus tinha falado para ele: vai nascer de Sara uma descendência sua. Aí ele pegou e foi deitar com Agar. Ele errou. Não era para ele ter deitado com Agar. Então ele fala: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado, ou seja, foi colocado sobre ele como justiça, pela fé, porque ele creu naquilo que Deus fez. Amém? Ora, ao que trabalha, o salário é considerado como favor. Não, o que trabalha, o salário, não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, se a pessoa trabalhou, ela merece receber o salário
correspondente àquilo que ela fez. Amém? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, aquele que não fez nada, aquele que estava ali parado e creu que Deus é aquele que justifica o ímpio. Ah, meu Deus, ele justifica o ímpio? É o que a Bíblia está dizendo. O ímpio, eu quando era ímpio, quando eu aceitei Jesus Cristo, eu não precisei passar ali 30 dias no monte orando, procurando me limpar para que depois eu aceitasse Jesus Cristo. Eu era ímpio, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, Ele me deu o dom da justiça, Ele me fez justiça dele. Então Deus, Ele é o Deus que justifica o ímpio. Para quê? Para que o ímpio deixe de ser ímpio. Então se nós sendo ímpio Ele nos justificou e nos amou, quem dirá agora que nós somos filhos dele? Quem dirá agora que nós fazemos parte da família dele? Amém? Então, a fé de Abraão lhe foi atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, irmãos, a justiça de Deus ela não é um salário, ela é um presente. A justiça de Deus, ela é como um cartão de crédito, que a gente vai lá, faz compra no shopping, compra tudo aquilo que a gente quer, mas a fatura nunca chega. Por quê? Porque aquele débito, aquilo que a gente devia, não foi imputado na nossa fatura, não vai ser creditado na nossa conta, isso, foi creditado lá em Cristo. Então quer dizer que Deus, ele não está nem aí para o pecado? Quer dizer que Deus, beleza, posso pecar à vontade? Não, irmãos. Quer dizer que o preço dessa fatura foi paga lá na cruz por Jesus Cristo. Quer dizer que a ira de Deus estava destinada a nós, porque aquele preço quem deveria pagar era nós. Cristo pagou ele há 2000 anos atrás. Pecados passados, os meus pecados presentes e os meus pecados futuros. E quando a gente fala, ele pagou os pecados futuros, então você está programando pecar. Eu não estou programando pecar, mas a gente vai pecar no futuro. Tanto é que quando ele pagou todos os nossos pecados, todos os pecados que eu cometi para Cristo eram no futuro, porque nem nascido eu estava. Então ele perdoou todos os nossos pecados. E a palavra diz que dos nossos pecados ele não lembra mais. Por quê? Porque foi derramado em Cristo. Porque aquele que não pecou se fez pecado por nós. E por ele ter se feito pecado por nós, nós nos tornamos aí o que ele era. E Cristo era o que antes de se tornar pecado por nós? Justiça de Deus. Filho amado a quem eu tenho prazer. E hoje nós somos os filhos amados a quem Deus tem prazer. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não vê o Rodrigo, Ele não vê a Mitya, Ele vê Jesus Cristo em nós. Porque de fato, aonde nós vamos, nós carregamos Jesus Cristo. Aonde nós vamos, nós carregamos a imagem perfeita do Pai em nós. E o que a gente precisa? A gente precisa aceitar essa identidade. A gente precisa receber essa identidade, viver de acordo com essa identidade. Muitas vezes nós podemos viver de acordo com essa identidade em alguns aspectos e em outros não. Muitas vezes a gente crê em prosperidade, mas não crê em cura. A gente crê em alguma coisa, mas não crê em outra. Mas o que Cristo fez naquela cruz foi completo e foi para todos, independente de obras, independente do que fez no verão passado. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Independente do que você vai fazer amanhã, Ele já te perdoou. Ele já sabia naquela cruz que você ia pecar amanhã. E Ele te perdoou. Aí, alguém pode falar, então a graça de Deus é uma licença para pecar? Posso pecar à vontade, já que Cristo já pagou? Se a gente for lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18 e 19, Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, que troca a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que a nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado. E sabendo o que é certo e o que é errado, a gente é indesculpável. Mas Cristo nos perdoou. Perdoou, irmãos. Ele nos perdoou naquela cruz. E sabe, existem pessoas que dizem que quando você fala sobre graça, que não depende de nós, que dependeu de Deus, é uma licença para pecar. Como se o ser humano precisasse de licença para pecar.
A gente pecou a vida inteira sem ninguém dar licença para nós. Aí alguém pega e prega sobre graça e fala, está dando licença ali para pecar. Irmãos, a gente vai ver que a coisa é séria, irmão. A coisa é séria quando a gente olha para esse aspecto de justificação por obras. Em todas as áreas da nossa vida. Amém? Gálatas 2:21 diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se eu tento me justificar por aquilo que eu faço, a morte dele foi em vão. Para que ele substituiu a gente? Para que ele se fez pecado por mim? Sendo que eu estou tentando não ser pecador, sendo que eu já não sou. Sabe, irmãos, o seu rótulo de pecador morreu junto com Cristo. Hoje você é justiça de Deus. Hoje você anda em santidade. Por quê? Porque Ele te capacitou nisso. E o conhecimento da justiça, como a gente leu lá no começo, que faz com que quem não entende sobre justiça não consegue crescer. Por que não consegue crescer? Porque vive nos mesmos pecados, porque vive nos mesmos problemas, porque ele está tentando sair de uma situação por aquilo que ele está fazendo, mas não por aquilo que Cristo é, porque Cristo que venceu todas as coisas, não foi a gente que venceu. Então, se eu tento sair de um problema, se eu tento sair de uma situação por meu mérito próprio, por meu esforço próprio, eu estou anulando o sacrifício de Jesus da cruz. É o que está escrito aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Porque se eu tento me justificar diante de Deus mediante as obras, Cristo morreu em vão. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 4. Aleluia. Irmãos, é a Bíblia. Amém? Até agora eu não falei nada de mim mesmo, a gente está lendo versículos da Bíblia. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 4 fala: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então o que é cair da graça? É pecar? É cometer erros? Não, é tentar se justificar diante de Deus mediante as obras, mediante aquilo que a gente faz. Deus, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor me dê um carro bom, porque ano passado eu estava lá no diaconato e varri bonitinho todos os dias à frente da igreja. Irmãos, isso é cair da graça, isso é estar fora da graça. Amém? A gente trabalha na igreja, a gente faz as coisas com zelo, com capricho, porque a gente ama a Deus. Mas aquilo que a gente recebe de Jesus Cristo, aquilo que a gente recebe de Deus, a gente recebe porque Ele é bom, porque Ele é galardoador da gente, porque Ele nos justificou em Cristo, não é por aquilo que a gente faz. Vocês entendem que é uma coisa imatura, é uma coisa infantil? Sabe, irmãos, crentes que não crescem, crentes que não vão para frente, que não evoluem, que estão sempre lutando contra os mesmos problemas. Por quê? Porque não entendeu que Cristo conquistou tudo para ele só precisa aceitar, ele só precisa receber. Ele não precisa ficar lutando contra aquele pecado que todo dia vem ali atormentar ele, que todo dia vem tentar ele. Ele precisa confessar quando aquela vontade de pecar vier: eu sou justiça de Deus, e por eu ser justiça de Deus, eu não vou cair nisso. Por eu ser justiça de Deus, porque Cristo pagou lá naquela cruz os pecados, tudo que eu fiz, eu não vou entrar nessa, porque eu sou justiça. E o que nós somos não depende do que nós fazemos. Eu não sou Rodrigo porque eu estudei ciência da computação, porque eu estudo a palavra e prego. Eu já nasci Rodrigo, eu já sou Rodrigo. E a Bíblia diz que nós somos justiça de Deus. Quando nós nascemos de Cristo, nós nascemos justiça de Deus. Independente do que você faça, você continua sendo justiça de Deus. Amém? Então, cair da graça é parar de confiar em Cristo e passar a confiar em si mesmo. É aquilo que eu falei mais cedo. É ter mais fé naquilo que você faz do que naquilo que Cristo fez. O justo viverá pela fé, mas pela fé em Cristo, e não pela fé em si mesmo. Porque nós mesmos, irmãos, a palavra quando se refere a pessoas, ele fala aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Quando ela fala sobre estar firmado sobre algo, ela fala para a gente nos firmar numa rocha que é Cristo. Porque aquele homem que firmou a sua casa sobre a areia, sobreveio grande tempestade e a casa dele desabou.
Mas aquele que estava firmado sobre a rocha, esse resistiu ao dia mau, esse resistiu ao problema, esse resistiu à tribulação. E a rocha a qual nós estamos firmados através da fé é Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo que nos justificou, que nos fez novas criaturas. Então a justificação, aceitar ser justiça de Deus, significa estar edificando sobre uma rocha. Significa que você pode construir um prédio ali, tranquilo, porque esse prédio não vai cair, porque a sua confiança não está em você, porque a sua confiança está em Cristo, está naquilo que Ele fez. E fazendo isso, irmãos, uma chave vai virar na nossa vida. Porque todo aquele que tenta se justificar pelas obras, ele tem um hábito ruim de querer que as outras pessoas também se justifiquem pelas obras. E ele começa a ser perseguidor de pecados dentro da igreja. E o que é um perseguidor de pecados dentro da igreja? É aquele que passa assim, e quando o irmão está no celular, ele fica olhando para ver o que o irmão está fazendo, para ver se o irmão está pecando ali no celular. Mas aqui não tem isso, irmãos. Amém? É o pessoal da internet que faz essas coisas. Por quê? Porque ele começa a se achar justo. Não justo, justiça de Deus, mas justo pelas obras dele. E começa a julgar aqueles que aparentemente estão em pecado. Não é à toa que Jesus Cristo, quando as pessoas estavam ali, ele estava ali no templo e começou a repreender ali os fariseus, que eram religiosos, que buscavam justificação mediante a lei e não por fé, porque desde o passado se fala sobre justificação por fé. Amém? Aí ele pega e fala, você está falando do cisco do seu irmão, mas tem uma trave no seu olho. Você que está procurando se justificar aí, grande bonitão. E a gente sabe, irmãos, que as pessoas que se aproximavam de Jesus Cristo, a maioria delas eram pessoas humildes, que não estavam ali naquele alto padrão, vamos dizer assim, eclesiástico da época, né, que eram os fariseus, os mestres da lei. Esses repudiavam a Jesus Cristo. Por quê? Porque eles já tinham uma justiça própria, baseada em práticas da lei imperfeitas. Mas aqueles que se julgavam imperfeitos, que olhavam para si mesmos e ouviram o que João Batista falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, esses que ouviram a palavra de arrependimento e que reconheceram e que olharam para dentro do seu coração, quando viram o Rei da Justiça caminhando sobre a terra, falou, é isso que é a salvação, é disso que eu preciso. Ele é o Messias. Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, a quem os nossos antepassados falavam. E é por Ele que eu vou viver, é por Ele que eu vou dedicar a minha vida, porque em mim mesmo eu sou incapaz. Vocês notem como que a religiosidade nos afasta de Deus, como a religiosidade nos impede de andar em amor, como a religiosidade nos impede de conhecer Deus, porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Ele é um Deus doador, Ele é um Deus que se dobrou aqui na terra, que aceitou ser humilhado por homens para justificar esses homens. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Amém? Graciosamente, através da graça. É um advérbio de modo, né? Graciosamente. Ou seja, é a forma como a pessoa faz, de graça. Amém? Então, os inimigos da graça. Judas capítulo 1, versículo 4. Judas capítulo 1, versículo 4. Diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Sabe, irmãos, eu já vi em outros lugares pessoas que utilizam esse versículo para tentar justificar a salvação por obras. A graça é libertinagem. E se a gente lê esse versículo, ele não está falando que graça é libertinagem. Ele está falando que algumas pessoas trocaram a graça por libertinagem. De fato, a palavra transformaram, que tem nesse versículo,
né, que ele fala, homens ímpios que transformaram em libertinagem, ela vem de uma palavra grega que se chama metatiteme. Amém? E o que significa essa palavra? Transpor duas coisas, uma que é colocada no lugar da outra. Ou seja, pegou a libertinagem e colocou no lugar da graça. Você vê que a graça em si, ela é graça, ela é imutável. Ela não pode ser adulterada. Mas, quando pessoas pegam artifícios, né, e troca ou por libertinagem ou por legalismo, a graça, é o que acontece. É um caminho estreito, onde a gente, vou pecar. Peraí, eu preciso ser perfeito para que receba alguma coisa de Deus. Não, irmãos, a graça, ela é imutável. Não tem como a gente adulterar a graça. Tem como a gente substituir ela por outras coisas, é o que o versículo está dizendo. Amém? Transpor duas coisas, uma que é colocada no lugar da outra. Então, ele pegou a graça e colocou a libertinagem no lugar da outra, porque a graça, ela não dá margem para a libertinagem. E a gente vai ver aqui que a graça, ao contrário, ela é o que nos ensina a viver em santidade. Porque sem graça, a gente não consegue parar de pecar. Sem graça, a gente é um burro desenfreado numa ladeira. Amém? Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, a graça, irmãos, ela é o que nos educa, para que a gente não se entregue aos prazeres mundanos, para que a gente não se entregue ao pecado. E o que ela faz mais? Ela nos conserva para que a gente consiga aguardar Cristo Jesus em santidade. Porque sem a graça, a gente vai viver lutando contra o pecado. A gente vai colocar a nossa força na frente da força de Deus. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que são escravas de pecados e que elas só vão ser libertas desses pecados quando elas entenderem o que é graça de Deus, quando elas entenderem que elas são justiça de Deus, quando elas entenderem que não é a força dela que vai fazer ser liberta, mas se entregar pela força que estava naquela cruz, que tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou os nossos pecados, ele arrancou de nós. Ele não pediu, por favor, me dê o seu pecado. Não, ele tomou sobre si os nossos pecados. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, se você está debaixo de uma justificação das obras, o pecado vai te dominar. E você vai se tornar um hipócrita, porque você vai perseguir aqueles que pecam, mas você peca. Eu não sei se vocês já fizeram parte de ambientes assim. É extremamente difícil. Sabe, irmãos, eu sou muito feliz, eu dou graças a Deus por esse pastor aqui que a gente tem. Porque o pastor, ele nunca colocou sobre mim uma carga que ele mesmo não carrega. Ele nunca exigiu de mim algo que ele mesmo não faça. Então eu posso ter ele como um bom exemplo. Porque existem lugares, irmãos, onde exige-se da igreja, sabe, um nível, não que eu estou falando que aqui não tem, que aqui a gente precisa ser perfeito, a gente precisa andar em santidade, nós somos justiça de Deus, nós somos perfeitos. Porque Cristo nos fez perfeitos, mas existem lugares que é colocado um fardo sobre a igreja que não é o fardo de Cristo, no que diz respeito à santidade. E aqui a gente tem acesso a essa palavra libertadora que permite que a gente viva piedosamente na terra, andando em amor, porque nós somos justiça de Deus. Então, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, irmãos. Quem vive debaixo da lei sempre cai, porque confia em si mesmo. Quem vive debaixo da graça, vence, porque a sua confiança está no que Cristo fez. Sabe, eu estava ouvindo esses dias um ministro, e ele estava falando sobre uma pessoa que era membro da igreja dele, e essa pessoa era viciada em fumar maconha. Gostava de fumar maconha. Era nascido de novo.
tinha aceitado Jesus Cristo e era viciado em fumar maconha. E ele não conseguia se libertar desse vício dele. Mas ele queria. Então esse pastor virou para essa pessoa e falou: você faz o seguinte, toda vez que você sentir vontade de fumar maconha, você fala: eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Aí ele disse que esse cara pegou, sentiu vontade de fumar maconha e falou: eu sou justiça de Deus. E começou a enrolar o baseado. Eu sou justiça de Deus. Acendeu o baseado. Eu sou justiça de Deus. Colocou o baseado na boca. Quando foi dar o primeiro trago, ele jogou aquilo, jogou: peraí, eu sou justiça de Deus, eu não posso fazer isso. E ele venceu, irmãos, o pecado. Por quê? Porque ele aceitou que ele era a justiça de Deus, que o vício no pecado não faz parte da nossa identidade. Se a gente peca, se a gente está preso no pecado, se a gente está preso em algo, irmãos, isso não faz parte da sua identidade. Porque a sua identidade é ser justo diante de Deus. Porque você recebeu o dom da justiça. Você recebeu um presente que era imerecido. Mas ele foi com a nossa cara. E glória a Deus por isso. Então, irmãos, vamos entender o dom da justiça. Vamos compreender isso e vamos viver isso. Amém? Porque Deus quer o nosso crescimento. Ele não quer que a gente fique tomando leite para sempre. Ele quer que a gente avance, que a gente prospere, que a gente prospere e avance. Que a gente viva a plenitude, aquilo que Ele conquistou na cruz. Isso só é possível a partir do momento que você aceita o que Ele fez. Amém? Irmãos, essa é a palavra que o Espírito Santo pediu para que eu trouxesse nesta noite. Espero que os irmãos, que eu tenha sido claro. Amém? E vivam na justiça de Deus, irmãos. Passa como o irmão que era viciado em maconha. Toda vez que vier a vontade de pecar, confesse que você é a justiça de Deus. Fale aquilo que você é. Não deixe de confessar a verdade. Porque eu falei que tinha acabado, mas veio mais coisa. O diabo, irmãos, ele sussurra no nosso ouvido. Ele dá sugestões. Fala: faz tal coisa. Mas a gente precisa falar mais alto do que ele. Tem um louvor, né? Cante mais alto. Eu não vou cantar não, porque Deus me deu uma esposa que canta, porque Ele sabia da minha limitação. Mas cante mais alto do que o ruído. Fale mais alto do que o diabo. Faça isso. É bom. Você vai satisfazer a sua carne. Eu sou justiça de Deus. Eu ando em santidade. A graça de Deus me preserva em santidade. Amém? É isso, irmãos. Acabou. Olá, queridos, graça e paz, tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9, diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acesse esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.